Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Gabriel Tecchio, sou estudante de Engenharia Mecânica. Vou estar gravando uma sequência de aulas aqui referentes à mecânica dos sólidos 2. Esse conhecimento que eu vou passar para vocês é um conhecimento que eu obtive nas minhas aulas de mecânica, tanto mecânica dos sólidos 1 quanto mecânica dos sólidos 2 e outras matérias que fazem referência aos mesmos assuntos ou assuntos semelhantes. Não sou professor, não tenho domínio completo das matérias, inclusive dessa matéria também não tenho domínio completo, mas algumas coisas que eu aprendi e que de repente possa ajudar vocês, eu vou estar passando nessas aulas aqui. Essa aula inicial vai ser uma aula de retomada de mecânica dos sólidos 1, onde a gente vai abordar alguns temas que foram vistos lá, fazer uma breve revisão e também uma breve pincelada nos tópicos que a gente vai estar abordando nessas aulas aqui, nessa sequência de aulas. Então, o que vai ser estudado nessas aulas, nessas sequências de aulas? A gente vai estudar, nessa aula em específico, a gente vai estar estudando corpos deformáveis, a elasticidade, plasticidade e viscoelasticidade, os tipos de forças ou cargas, né, pode ser chamado dos dois tipos, o momento, vínculos e reações, tipos de estruturas, exemplo, a gente vai fazer um exemplo de mecânica de sólidos 1 bem simples para a gente retomar um pouco dos conceitos. A gente vai falar sobre o centroide, momento de inércia polar, e a gente vai fazer um exemplinho de momento de inércia, bem simples também. A gente vai estar abordando exemplos simples nessa primeira aula para já retomar um pouco desses assuntos que foram vistos em mecânica dos sólidos 1, que não vai ser o tópico principal das nossas aulas aqui, mas é bom a gente ter mais fresquinho em mente. Então, o que vai ser os corpos deformáveis? Corpos deformáveis, então, são corpos sólidos, rígidos, que vão ser estudados aqui em mecânica dos sólidos 2, que sofrem uma deformação física a partir de uma força aplicada, uma carga aplicada, né? Essa carga pode ser tanto distribuída como uma carga pontual, né? No exemplo aqui a gente tem um corpo, uma viga sofrendo flexão, mas também pode ser outros tipos de deformação que a gente vai ver mais para frente. Então, esses corpos deformáveis, eles podem deformar de 3 maneiras físicas possíveis, né? Um desses fenômenos que pode deformar é a elasticidade, que o melhor exemplo que a gente pode citar é a mola, como tem no exemplo aqui. É um corpo que ele sofre uma carga, sofre ação de uma carga, e mediante a remoção dessa ação de força, o corpo volta ao estado original, antes da aplicação da carga, como ele era antes da aplicação da carga, né? A mola é o melhor exemplo disso. Quando tu aperta a mola, ela sofre a deformação, e quando tu retira essa força, essa carga sobre as extremidades dela, ela volta para a origem dela, para a forma de origem dela. No caso da plasticidade, é o segundo modo aqui de deformação que existe nos sólidos. A plasticidade, ela acontece no sólido e ela permite que o sólido deforme de uma maneira irreversível, ou seja, ele sofre a ação dessa força, dessa carga, e mediante a sua deformação, ela não retorna mais ao estado original. Então é o contrário da elasticidade, né? Vamos pensar assim que a elasticidade funciona como um elástico. A hora que tu puxa ele, as extremidades dele, ele se deforma, e quando tu solta as extremidades, ele volta ao estado original. A plasticidade não. A plasticidade, ela é um fenômeno que vai agir em cima do componente, do sólido, e quando for removida essa força, não vai voltar mais ao estado original. A viscoelasticidade, como o nome já diz, né, é um material que, dependendo da solicitação, pode ter comportamento de fluido ou comportamento de corpo sólido elástico. Da velocidade que é empregada essa força,
se ela é uma força abrupta ou uma força que ela é contínua ao longo do tempo e não tão abrupta, vai deformar de maneira diferente. Os tipos de forças e cargas, então, como já é conhecido por nós, existem cargas concentradas e cargas distribuídas. Carga concentrada, então, como mostra no exemplo aqui, a viga sofre uma carga no seu centro aqui, no caso não precisa ser necessariamente no centro, mas é uma força que ela é concentrada em um ponto só do material. E a carga distribuída é uma carga que é, pelo nome já diz, né, distribuída ao longo do material, da viga, nesse caso aqui. E aí o cálculo é diferente, a gente vai ver mais pra frente. O momento, então, pessoal, o momento é algo que gera um pouco de dúvida no pessoal. O momento ele é gerado com o emprego de uma força, e essa força gera um braço de alavanca numa outra extremidade, num outro ponto. Então, ou seja, a força é gerada nesse ponto aqui, e nesse outro ponto aqui é gerada uma força de giro, uma força de momento, um momento chamado também de torque, né? Que faz com que esse ponto aqui sofra essa torção, esse giro, né? O momento também pode ser chamado de torque, né? Dependendo de onde ele é empregado. Então, ele vai depender também da direção que está sendo aplicada essa força para gerar um momento positivo ou negativo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Essa força, esse momento, na verdade, vai depender da força que é aplicada nessa extremidade e a distância do ponto central dessa força até o ponto central do outro ponto aqui onde é calculado o momento. O momento é sempre calculado com base em um ponto. No caso aqui a gente pode chamar de ponto A e aqui a gente pode chamar de ponto B. Para a gente saber o momento no ponto B, a gente tem que ter a informação da força que é gerada no ponto A e essa distância do ponto A até o ponto B. A gente vai ver nos exemplos mais para frente. Quando se fala de momento, a gente tem que sempre levar em consideração qual que é o sentido de giro desse ponto. No caso, como a gente falou antes, do ponto A e do ponto B, né? Ponto A e o ponto B. No caso, esse giro aqui que vai proporcionar, quando essa força é aplicada para baixo, esse giro aqui vai proporcionar um momento aqui no sentido horário, né? O sentido horário, por convenção, é adotado o sinal de negativo, como a gente colocou nesse slide aqui, né? Sentido horário, então, a gente vai adotar um momento negativo, e sentido anti-horário, a gente vai adotar o sinal de positivo. Falar um pouco sobre vínculos e reações, parte bem importante de mecânica dos sólidos 1. Existem 3 tipos de vínculos. Vou começar pelo vínculo de uma incógnita só. Ele é resistente a só uma direção. Como a gente pode ver nos exemplos aqui, né? Ele tem um vínculo aqui, né? Esse vínculo é um vínculo simples de uma incógnita só. A incógnita vai ser o RA ou RAX, RAY, perdão, como você preferir chamar. Eu prefiro sempre colocar as minhas variáveis aqui com a denominação do eixo, né? Também. Nesse exemplo aqui que a gente pegou de um livro não estava anotado, mas pode considerar aqui sempre colocar o eixo junto, né? Então aqui ele vai resistir, tem uma resistência aqui nesse vínculo do eixo Y, né? Então ele vai permitir que essa viga faça um movimento em X, mas não faça um movimento em Y. Movimento em X, ou seja, ele vai andar para um lado e para o outro, para a esquerda e para a direita, como isso aqui já diz aqui é um rolete, né? E aqui vai ter uma restrição do movimento em Y, ou seja, ele não vai ir para cima e para baixo. Ou seja, quando a gente for calcular digamos que exista uma força, uma carga nessa extremidade aqui apontando para baixo, né? Apontando para baixo. A gente vai ter que levar em consideração essa carga apontando para cima, essa resistência apontando para cima, para a gente calcular um somatório de forças em Y, né? Nesse caso. Se fosse em X, seria uma força contrária ou a favor, mas daí no eixo X, né? E as denominações são essas aqui de baixo, né? Quando a gente vê
essas figuras aqui embaixo, referente a vínculos, a gente pode já colocar que é um vínculo só de uma incógnita apenas. Já esses vínculos são os vínculos de duas incógnitas, são os vínculos que resistem a duas direções, então ao eixo y e ao eixo x. Nesse caso aqui, a viga ela não vai movimentar nem em y e nem em x, né? Ela não é um engaste porque ela ainda permite que haja um momento, mas ela vai resistir então a y e a x, no mesmo emprego das cargas que houveram no exemplo anterior. Se houvessem nesse exemplo aqui, a gente poderia estar adotando então um cálculo de soma de resultante de vetores aqui. A gente podia estar empregando essas forças a favor ou contrário ao movimento dessas cargas que estivessem aqui, né? Da mesma forma, existem essas denominações aqui de símbolos para vínculos de duas incógnitas, né? E por último, existem os vínculos de três incógnitas que resistem então às três direções, todas as direções possíveis. São os vínculos de engaste, chamados de engaste, né? Aqui a gente tem diversas dessas formas aqui nos nossos exemplos e até no nosso cotidiano, né? A gente que lida bastante com solda, juntas cimentadas. Todos esses dois exemplos são exemplos de engaste, né? Onde não tem movimento nem em y, nem em x e nem do momento, não tem giro nenhum aqui nessa viga. Fica totalmente preso em todos os eixos, né? Totalmente fixo em todos os eixos. Aqui a gente vai falar sobre os tipos de estruturas. Bem simples, pessoal. Estruturas isostáticas, começando por essa letra C aqui, são as que a gente mais vai encontrar nos nossos exemplos, tá? Número de reações e incógnitas é igual ao número de equações, tá? Estruturas hiperestáticas, o número de reações e incógnitas vai ser maior que o número de equações. E nas estruturas hipoestáticas, o número de reações e incógnitas vai ser inferior ao número de equações. Esse tipo aqui de hiperestática, o exemplo B, é o menos usual nos nossos exemplos aí, que normalmente essas estruturas hiperestáticas são resolvidas por meios computacionais por questão de dificuldade mesmo de resolução na mão desses cálculos, por ter, na verdade, mais incógnitas do que o número de equações, né? Separei esse exemplo bem simples para a gente, pessoal, de mecânica dos sólidos 1, calcular as reações da estrutura abaixo. É um exemplo bem simples mesmo, só para a gente retomar alguns conceitos básicos, tá? É uma viga, tem dois vínculos aqui, um simples e um duplo. Tem uma força, uma carga aplicada bem no centro, né? Então, é uma viga de 4 metros, a força está aplicada bem no centro dessa viga, uma força de 5 kN, e a gente vai ter que calcular as reações no ponto A e no ponto C, né? Fiz aqui uma breve resolução para a gente, então. Então, assim, pessoal, a gente tem um vínculo duplo aqui e um vínculo simples aqui, tá? O somatório de forças em x, como só tem o RAx apontando no eixo x, vai ser igual a zero, porque todas as resultantes têm que ser igual a zero para ter um equilíbrio, né, estático dessa viga. Forças em y também tem que ser resultante igual a zero, então a gente pega todas as forças que estão agindo no eixo y, o RAY é a primeira, está apontando para cima, por convenção a gente vai usar o sinal positivo. A gente tem 5 kN apontando para baixo, a gente vai usar o sinal negativo. Nesse caso aqui, eu optei por já passar para o outro lado da igualdade, né? Aqui ele entraria como menos 5, eu já passei para o outro lado, mais 5. Continuando aqui, a gente tem o RCY, peço perdão aqui por ter rasurado aqui nesse exemplo, mas é uma força do vínculo C, né? Apontando para cima também a gente usa o sinal de positivo. Aqui, como a gente tem duas incógnitas e uma equação só, a gente resolve a questão do momento e deixa essa equação em stand-by, porque a gente vai conseguir o resultado de RCY nessa equação do momento. Então, quando você se deparar com a situação, não se desespere, resolva sempre até o final o momento para você tirar todas as incógnitas que estão aqui dentro do cálculo, né?
Então, passando pelo momento, a gente vai definir o momento no eixo A. Você pode definir o momento em qualquer ponto que você tiver da viga, tá? Então, também o momento tem que ser igual a zero. E a gente começa a fazer a leitura da esquerda para a direita de quais forças que tem agindo sobre essa viga. A gente tem 5 kN agindo nessa viga para baixo, né? Quando a gente imagina essa força partindo de A até o ponto B, onde tem essa força, a gente imagina uma linha pontilhada aqui, não sei se vocês estão enxergando, mas eu tentei fazer aqui de forma que não rasurasse mais o desenho aqui. Mas tem uma linha pontilhada aqui, e quando ela chega nessa força, ela bate na força, ela bate nessa linha tangencial à força, e ela faz esse sentido aqui. Deixa eu pegar a caneta para mostrar para vocês aqui, como eu sempre imagino o momento, tá? Para não ter erros. Então, ela vem daqui e ela bate nessa linha tangencial da força aqui, e apontando para baixo, a gente faz uma linha apontando para baixo. E a gente faz uma linha fazendo um sinal aqui, mais ou menos um sinal de maior que, né? E aí a gente imagina essa linha que a gente desenhou aqui, fazendo, por exemplo, um giro horário ou anti-horário. Para onde ele faria esse giro aqui? Se ele continuasse aqui, ele faria o giro para esse lado de cá, né? Ou seja, é no sentido horário. E por convenção, o sentido horário é negativo. Dessa forma que eu imagino os momentos, tá? Para definir se ele é sentido horário ou anti-horário. Pode ser que ajude vocês também ou não, mas é importante cada um ter o seu método. Se funcional, tá valendo, né, pessoal? Então a gente colocou aqui menos 5, então, sentido horário, sinal negativo, a carga é de 5, e a distância do ponto A até o ponto B é de 2 metros. Então é menos 5 vezes o braço de alavanca, que é 2, né? Que é a distância entre os dois pontos. Continuando a leitura aqui do exercício, a gente tem essa força RCY apontando para cima, né? Fazendo a mesma situação aqui, pontilhado partindo do ponto A até o ponto da aplicação da força, ele vai bater aqui nessa linha tangencial e vai fazer esse movimento aqui. Então, esse movimento aqui, se eu continuasse e fizesse um arco aqui, eu acharia o sentido anti-horário. Portanto, eu adoto o sinal de positivo, né? Que está empregado aqui embaixo. Deixa eu pegar o apontador aqui. Sinal de positivo. A força é desconhecida, por isso eu deixo a incógnita, RCY, vezes o braço de alavanca, que é 4. É esses dois, mais esses dois, que é a distância desse vínculo até o outro vínculo, do ponto A até o ponto C, né? Resolvendo aqui, isolando o RCY, a gente joga o 10 para o lado de lá, sinal positivo, RCY é igual a 10 dividido por 4, RCY é igual a 2,5 kN. E agora sim a gente joga esse RCY com o valor já descoberto aqui para a equação de cima e descobre que RAY é 2,5 kN também, o que faz sentido porque a carga de 5 está sendo empregada bem no centro da viga, ou seja, vai ser distribuída 2,5 kN para cá, para o ponto A, e 2,5 kN para o ponto C, para resistir a essa força de 5 kN empregada bem no centro, né? Pessoal, vamos falar sobre o centroide agora. É um assunto bem simples, porque ele a palavra já diz muito sobre ele, né? O nome já diz muito sobre ele. Quem tem dúvida aqui, na verdade é só referenciar o nome, né? Ao sentido do que é realmente aqui fisicamente nos nossos exemplos. Ele é um ponto de equilíbrio no sólido. Tem a mesma quantidade de área para cada lado. Então, como mostra esse exemplo aqui de viga I, o centroide da viga é bem no meio dela. Caso a gente tivesse formas que não fossem simétricas, né? Por exemplo, um trapézio, esse ponto de centroide não ficaria bem no centro, né? Ele ficaria um pouco deslocado. Mas em formas que são simétricas, ele é sempre o ponto central da peça, do sólido, né? Vou desenhar aqui no trapézio mais ou menos como é que ficaria. Então, assim, pessoal, como a gente tem
uma forma que não é simétrica, separando aqui no eixo X, né? A gente tem que esse centroide ele vai estar um pouco deslocado para baixo nesse caso, né? Porque tem a área menor aqui para cima, a área de secção menor é aqui para cima, então esse centroide estaria deslocado um pouco mais para baixo aqui, né? E falando do eixo Y, sim, são simétricos ambos os lados, então aqui sim seria no centro, né? Esse centroide estaria deslocado um pouco para baixo aqui assim, né? Só uma estimativa, né, pessoal? Falando agora de momento de inércia polar, é um assunto um pouquinho mais que abrange mais situações, mas é bem tranquilo. O momento de inércia polar, então, ele representa resistências mecânicas diferentes em sólidos com áreas iguais. Aqui eu desenhei um exemplinho para vocês aqui, não ficou exato nas dimensões, tá? Mas didaticamente eu acho que serve, tá, pessoal? Aqui a gente tem que ter um conhecimento de centroide, tá? Porque a gente precisa sempre descobrir o centroide dessa área, dessa secção, da área dessa secção, exato. E a gente tem que traçar essa linha e achar o centroide, tá? O momento de inércia polar ele leva em consideração cada partícula, cada área infinitesimal dessa área total aqui, para calcular qual que é a distância dessa área infinitesimal até o centroide, né? Nesse caso aqui, a gente tem áreas iguais, né? Áreas iguais, digamos que seja 100 milímetros quadrados aqui e 100 milímetros quadrados aqui. São geometrias diferentes, mas a área é igual. Entretanto, pessoal, aqui a gente tem uma área infinitesimal, imaginando que tem um quadradinho aqui, são vários quadradinhos, né? Aqui, vou tentar desenhar aqui. Imaginando que tem vários quadradinhos aqui. E aqui também. Cada quadradinho desse aqui, pessoal, esses que estão na mesma linha aqui, eles têm a mesma distância até o centroide, né? Agora, esse cara aqui, esses quadradinhos aqui, eles têm uma outra distância até o centroide, né? Aqui ele vai ter, por exemplo, se aqui é a distância x, aqui vai ser 2, 3 vezes x, não tem um valor exato, tá, pessoal? Mas sempre nesse caso aqui vai ser maior a distância até o centroide, ou seja, o momento de inércia polar dessa forma geométrica aqui é maior do que nessa forma geométrica aqui, mesmo elas tendo a mesma área de secção. Tá? Isso é o momento de inércia polar. 2 pontos para a gente se atentar aqui então, galera. Momento de inércia polar é igual ao momento de inércia em x mais momento de inércia em y. A gente tem que fazer o cálculo então do momento de inércia sempre em x, depois o momento de inércia em y da mesma secção, e aí somando os dois a gente tem o momento de inércia polar. Tá? É bom a gente sempre lembrar disso. Quanto maior o momento de inércia polar, mais vulnerável é o sólido a sofrer alterações em suas resistências mecânicas. Então, como a gente mostrou no exemplo anterior, esse sólido de baixo aqui, ele tem maior chance de vulnerabilidades estruturais, falando de resistência, né? Do que esse cara aqui. A gente pode imaginar aqui, sempre eu busco essa linha de raciocínio para ficar mais claro. A gente pode imaginar como se isso aqui fossem... não é prancha o nome, que chama as plataformas de salto, né? Quando a gente salta nas piscinas olímpicas e tudo mais, né? Trampolim, né? E quando a gente tem um trampolim, normalmente é uma tábua assim, um retângulo, né, comprido, e na ponta desse trampolim aqui é onde o mergulhador salta, né? E aqui nessa ponta é onde quando ele pula, aqui ele sofre a carga aqui gravitacional para baixo, é onde essa tábua ela sofre a maior deformação dela, né? Ela sofre a maior flexão dela. Se a gente usar a mesma lógica para essa tábua aqui de cima, se o saltador tiver implicando carga aqui nessa extremidade aqui, essa
essa área aqui vai sofrer muito menos flexão do que essa área aqui, né? Então, esse exemplo é bem claro para a gente ver como quando a área infinitesimal está mais longe do centroide, ela é uma forma que sofre maiores alterações mecânicas nela, né, proveniente dessa carga. E, portanto, tem o momento de inércia polar maior. Aqui eu trago para a gente resolver junto um exemplo de momento de inércia polar, tá? No caso, esse aqui vai ser um momento de inércia no eixo x, apenas. A gente tem essa integral aqui. A gente tem integral de y ao quadrado vezes a área infinitesimal, né? Isso vai ser igual, então, a integral de y ao quadrado vezes b vezes dy. Esse b vezes dy vem da largura dessa secção, que é a largura b, vezes a altura dessa área infinitesimal dy. A gente vai tirar o b da integral e vai integrar y ao quadrado vezes dy. A gente vai aplicar essa integral nos limites de h sobre 2 e menos h sobre 2, levando em conta que h é a altura dessa secção. A gente vai estar dividindo, então, a altura, a parte de cima da parte de baixo, dividindo elas, e uma com o sinal positivo e a outra com o sinal negativo. Resolvendo, então, a inércia em x vai ser igual a b, integral nos limites de h sobre 2 e menos h sobre 2, de y ao quadrado dy. Integrando y ao quadrado, a gente tem que y ao cubo sobre 3, tirando o 3 de dentro dos colchetes, a gente passa dividindo, fica b sobre 3, y ao cubo, nos limites, então, de h sobre 2 e menos h sobre 2. A gente mantém o b sobre 3 fora dos colchetes e integra nos limites, fica h ao cubo sobre 8 mais h ao cubo sobre 8. E a gente tem que a inércia em x é 1 sobre 12 vezes b vezes h ao cubo. E essa é a fórmula mágica para a inércia em x dos retângulos, né? 1 sobre 12 vezes base vezes altura ao cubo. Então, quando a gente precisar calcular a inércia de formas geométricas conhecidas, cada forma vai ter a sua fórmula de inércia, né? Cabe a gente pesquisar em livros ou no próprio Google, a gente descobre qual que é a inércia para cada forma geométrica. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Essa aqui, então, dissecando toda essa integral aqui, a gente chega nesse resultado aqui, e essa é a fórmula mágica para retângulos, né? A fórmula geral para retângulos para inércia. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula acerca desse tema. A gente teve uma revisão breve aí de alguns assuntos abordados em mecânica dos sólidos 1, e na próxima aula a gente começa de fato com a mecânica dos sólidos 2. Então, até a próxima aula.